Olá pessoal, tudo bem? Vamos então, gente, para o nosso último vídeo sobre fisiologia sanguínea, quando a gente está falando de leucócitos. E agora nós temos que falar um pouquinho sobre a ativação do linfócito T. Quando a gente falou na última aula sobre os anticorpos, o que acontece com os anticorpos? Eles só são capazes, eles só são eficazes contra patógenos extracelulares. Já os linfócitos T, eles conseguem defender o corpo contra patógenos intracelulares. E por que isso ocorre? Quando o patógeno entra em uma célula hospedeira, ele não é mais visto por esse sistema imunitário humoral. E aí quem passa a ter essa responsabilidade é essa imunidade mediada por células, que é justamente a partir dos linfócitos T. Então, o que acontece? Nós temos os nossos linfócitos T, que vai, então, reconhecer as células que têm em sua membrana os fragmentos de antígenos. E a partir daqui, então, é feita a ligação e o entendimento e a ação contra esta célula, tá? Bom, nestas células, gente, nós vamos ter aqui nesse nosso patógeno, nós vamos ter proteínas que podem ser do tipo MHC1 ou MHC2. O que são essas MHCs? Elas fazem parte do complexo principal de histocompatibilidade, para que haja reconhecimento da minha célula T em relação a esse patógeno. Se por acaso nós estivermos nesse patógeno, tiver o MHC do tipo 1, nós vamos ativar as células T citotóxicas, e nós vamos ver como ela funciona. E se por acaso houver a proteína MHC2, vamos ativar as células T auxiliares, e aqui estão elas, e nós vamos ver o que elas fazem. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre as células T auxiliares. Elas são muito numerosas no nosso corpo. E o que elas fazem? Elas vão fazer a regulação do sistema imune, a partir da formação de mediadores proteicos que são denominados linfocinas. E essas linfocinas, elas vão ativar vários processos do nosso sistema imunitário, como, por exemplo, estimular o crescimento e a proliferação de células T citotóxicas e supressoras. Elas vão poder estimular o crescimento das células B para a formação de anticorpos. Elas podem ativar o sistema de macrófagos, além de gerar feedback positivo, certo? Então, para que fique claro para nós, as células T auxiliares, elas não vão atacar diretamente o patógeno. Elas vão justamente criar uma resposta imunitária a partir da secreção de citocinas, dessas linfocinas, que vão influenciar outras células. E olha que interessante, o HIV vai gerar a síndrome da imunodeficiência adquirida, por quê? Porque ela destrói as células T auxiliares. E o que acontece a partir daqui? Toda essa cascata de informações vão ficar diminuídas. Nós também temos, gente, as células T citotóxicas. Essas células T citotóxicas, elas vão fazer um ataque direto ao patógeno. Elas são chamadas de células killers. Então, o que acontece? Essas células, elas vão liberar perforinas que são formadoras de poros. Além disso, elas vão liberar granzimas. Essas granzimas, elas são enzimas relacionadas com enzimas digestórias, como, por exemplo, a tripsina. Então, vejam que interessante. Ao liberar a perforina, ela vai justamente criar poros para que a granzima possa entrar. E ao entrar a granzima, é gerada uma cascata enzimática dentro dessa célula que vai forçar a célula a se suicidar.
que neste caso nós chamamos de apoptose. E nós temos um terceiro tipo de célula, que são as células T supressoras. As células T supressoras, elas são capazes de suprimir as funções tanto das células T auxiliares como das citotóxicas. Ou seja, ela vai impedir que as células citotóxicas causem uma reação imunológica excessiva. Ela vai diminuir a ação principalmente da célula T citotóxica, porque senão essa célula poderia começar a degradar tecido próprio do corpo. Então, ela também é chamada de reguladora. O que ela vai fazer? Ela vai criar, então, uma tolerância imune. Ela vai limitar a capacidade do sistema imune de atacar os tecidos da própria pessoa. E isso também vai estar muito influenciado, vai influenciar lá nas doenças autoimunes, como, por exemplo, a febre reumática, a glomerulonefrite, a miastenia grave e o lúpus eritematoso. Bom, vamos pensar um pouquinho o que acontece quando o nosso corpo ele tem uma invasão bacteriana. Essa invasão bacteriana ela vai ativar a proteína do complemento. A proteína do complemento ela vai justamente criar quimiotaxia, porque isso aqui vai gerar uma inflamação. Essa quimiotaxia nós já vimos em aulas passadas. Ela vai justamente lá ativar leucócitos circulantes, que por diapedese vai chegar no tecido e vai atuar fazendo fagocitose dessas bactérias. Lembrando que, por exemplo, o macrófago consegue degradar até 100 bactérias, ou um neutrófilo em torno de 20 bactérias. Além disso, essa proteína ela vai ativar o mastócito a fazer degranulação. E esses grânulos também vão fazer quimiotaxia. Ainda, essa proteína do complemento vai ativar as opsoninas. Lembrem que muitas vezes nós precisamos marcar estas proteínas para que elas possam ser reconhecidas pelo nosso sistema imune e possam então ser fagocitadas. Ainda, gente, quando nós temos já o anticorpo na nossa célula, nós vamos fazer a ativação da célula T auxiliar, que vai ativar os linfócitos B, e também uma ativação direta do linfócito B. O que o linfócito B faz? Se torna plasmócito, que secreta anticorpo, e o anticorpo vai então agir contra essa bactéria. Bom, e quando nós temos um vírus, o que acontece com a resposta imunitária ao vírus? O vírus, ao entrar no corpo, ele vai se ligar lá, ele vai cheirar uma célula infectada, ele vai ter o MHC1, que nós vimos agora há pouco. Esse MHC1 vai ativar células T citotóxicas, que são as nossas células killer, que vão liberar perforina e granzima para justamente criar a apoptose dessa célula. Mas também, gente, nós podemos fazer com que um macrófago ingira esse vírus, e aí o macrófago vai expor na sua membrana esse antígeno do vírus. Isso vai ativar a célula T auxiliar, que vai ativar então, vai se ligar a esse macrófago com os antígenos, ativando os linfócitos B. E quando nós temos os linfócitos B ativado, nós vamos transformar esse linfócito B em plasmócito, que vai gerar anticorpos. E o que o anticorpo vai fazer? Vai vir aqui em cima e vai agir diretamente sobre o vírus, impedindo então a infecção desta célula. Além disso, esse processo vai liberar citocinas, que vai gerar uma resposta inflamatória, além de liberação de interferon, que justamente impede a replicação do vírus. E a gente acaba tendo uma diminuição do nosso problema. Ok? Bom. E a imunização? Como ela funciona? Já vimos como funcionam os anticorpos, já vimos como funcionam as células T, e a imunização ela é feita de 3 formas. A primeira, nós vamos injetar no organismo os micro-organismos
mortos. Não são mais capazes de causar a doença, mas eles vão apresentar parte dos antígenos químicos. E quando a gente faz isso em doenças como febre tifoide, coqueluche e difteria, né? Para proteção contra essa doença, claro, porque é uma vacina. Nós também podemos ter as toxinas tratadas desse vírus para que a substância química ela tem a natureza tóxica, ela passa a ser destruída, mas os antígenos estão intactos. Exemplo, no tétano e no botulismo. Além disso, nós podemos ter imunização a partir de micro-organismos vivos, porém atenua-se essa ação. Então, nós temos os antígenos específicos necessários à imunização. Onde se faz isso? Poliomielite, febre amarela, sarampo e catapora. Ok, gente? Essas então foram as aulas referentes a leucócitos. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês grande parte das informações e fico à disposição para qualquer tipo de dúvidas. Um forte abraço, fiquem bem e até breve.